RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e o convidado de hoje é o coordenador de relacionamento estratégico da organização A Voz dos Mártires. O nome dele é Edilberto, desta vez eu consegui dizer bem. Seja muito bem-vindo, Edilberto. Muito obrigado, Ana. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos. Ora, obrigada a nós por ter aceito o convite. Para nós darmos assim um bom pontapé de saída, seria bom entrar assim no esclarecimento do que é a Voz dos Mártires, qual a história da missão também, quando é que foi fundada. Penso que o Edilberto é a pessoa mais apropriada para nos falar sobre isso. A missão A Voz dos Mártires, ela começou, na verdade, através de uma pessoa, não é, um perseguido. É uma missão que começou, então, com o pastor Richard von Brand, que era um pastor romeno, não é? E mesmo no período da Segunda Guerra Mundial, ele, então, pastor de uma igreja local e também mantido por algumas missões da Europa, não é, para que ele, então, cumprisse a missão que Deus tinha dado no coração dele. Com a invasão dos nazistas na Romênia, ele já tinha tido um chamado para evangelizar os nazistas, não é, e apresentar Cristo a eles, e ali então já começou a sofrer perseguição. E depois que a Romênia foi liberada dos nazistas, mas pelos soviéticos, também começou um outro tipo de perseguição para com ele. Ele não aceitou que algumas medidas que o governo soviético tinha imposto às igrejas, não é, que ele considerava que não eram bíblicas. Então ele se opôs ao regime neste sentido, como uma voz profética, não é, dentro do seu tempo, para que a igreja não se curvasse a nenhum estilo de governo, ou nenhum estilo econômico, não é? E então ali ele começou a ser muito discriminado e depois perseguido. Né? O Richard, ele passou 14 anos na prisão, e ali ele experimentou todos os tipos de tortura, né? Todos os tipos de emprisionamento. Ele ficou longe de sua família, a sua esposa também ficou presa por 3 anos, dentro desse período em que o Richard estava preso. Ele foi dado como morto, inclusive pelo regime, né? Seu filho também experimentou algumas experiências muito ruins pelo fato dos pais estarem presos, não é? Perseguição dentro da escola, depois teve que abandonar a escola. E em alguns momentos esse rapaz ele ficou como um menino de rua, não é? Não sei se cá em Portugal pode dizer assim, não é? Um menino sem teto, não é? Enquanto os pais estavam presos. Logo depois desse período, né, de 14 anos, apesar da União Soviética dizer ao mundo naquela altura que eles não perseguiam os cristãos, que eles não prendiam, não executavam as pessoas, não torturavam, e existiam alguns pastores, padres, não é, que eram ligados ao governo, que participavam, inclusive, dessas mentiras, não é? Eles começaram, então, a ceder alguns apelos internacionais e começaram a vender, não é, entre aspas, os cristãos que estavam presos, não é, e libertavam depois de um pagamento de resgate, perdão. Sim. E a média era em torno de $10.000 por cristão, né, a ser resgatado. E o Richard, como ele era um expoente naquela região e um dos principais pastores que se envolviam com a causa da igreja, não é? E era muito respeitado, uma missão sueca pagou então $30.000 para o resgate do Richard, né? Então o Richard passou um ano na Suécia
depois ele foi convidado para discursar no Senado americano. Ele foi o primeiro perseguido, né, cristão perseguido, a discursar dentro do Senado americano. E ali, então, ele chocou a sociedade, não é? Porque as mentiras que ouviam era que não eram torturados, não é? Que, na verdade, não faziam mal aos cristãos, mas muitos cristãos morreram nas prisões soviéticas no período do regime, né? O Richard, ele tomou notoriedade em todos os Estados Unidos e muitos lugares países do Ocidente quando ele tirou então a sua camisa, né, dentro do Senado americano e começou a mostrar todas as suas marcas de tortura, né? E aquilo chocou a sociedade americana, não é? E a partir dali começaram ainda mais, não é, a se envolverem, não é, com a causa da igreja perseguida. O pastor Richard, então, escreveu o livro dele, que é o Torturados por Amor a Cristo, que foi o primeiro livro que publicamos cá em Portugal, já está numa segunda ou terceira edição. Ele é um best-seller internacional, já completou há 2, 3 anos atrás 50 anos da primeira edição publicada nos Estados Unidos, e conta, então, a história dele, não é, do testemunho daquilo que ele passou. E, então, a partir do livro, a coisa foi tomando o corpo até que, então, a missão A Voz dos Mártires fosse fundada na década de 70 nos Estados Unidos, e depois aqui em Portugal também foi fundada a missão. E tivemos alguma representação aqui já de alguns anos, mas a missão legalmente estabelecida, ela partiu no ano 2000, ano 2001, então é uma missão reconhecida, não é, membro da Aliança Evangélica, e pronto. A missão A Voz dos Mártires, ela possui escritórios em muitos lugares do mundo, é considerada a maior missão que trabalha com a igreja perseguida do mundo, né? E temos projetos em países de alta e extrema perseguição. E estamos a atuar em 69 países hoje no mundo. Uau! E pronto, tendo em conta que é um assunto, talvez esta palavra não seja mais adequada, é um assunto pesado, contudo, eu acho que seria um erro da nossa parte se nós ignorássemos esta realidade, porque ela supostamente não deve ser uma novidade para nós enquanto cristãos. Como é que funciona então o trabalho da organização? O Edilberto estava a falar que existem escritórios ao redor do mundo, inclusive em mais de 60 países, mas como é que funciona? Como é que entram em contacto? Como é que sabem? Como é que isso surge? A nossa missão, inclusive, ela tem muitos colaboradores, e a maior parte desses colaboradores são irmãos e irmãs locais nesses países de alta e extrema perseguição. Então, nós temos alguns projetos que mantêm a família dos mártires, né? Por exemplo, um dos nossos projetos cá de Portugal, nós temos o compromisso em manter a família daquele irmão que foi martirizado no seu país, para que, então, a família tenha dignidade, para que as crianças não sejam deixadas de lado, não é? E também temos projetos para manter pastores e evangelistas, não é? E isso é um compromisso que a missão tem, inclusive, no avançamento do evangelho em países fechados, né? Então, nós não temos projetos de retirar cristãos, por exemplo, destes países, né? Nosso compromisso é empoderar a igreja perseguida, é dar dignidade à igreja perseguida, é servir a igreja perseguida para que ela continue a ser esse exemplo de amor a Cristo, de perseverança, de resiliência para nós, a igreja estável, não é? Nós vivemos cá em Portugal uma liberdade religiosa e a cada dia está a desenvolver, não é? E a serem criadas leis para que essa liberdade religiosa seja consolidada e, ao mesmo tempo, ampliada, não é? E o nosso compromisso é refletir a respeito do que fazemos com esta nossa liberdade, não é? O que fazemos com tudo que temos desde conforto, a
acessibilidade e à liberdade, não é, como Igreja de Cristo, o que nós estamos a fazer no nosso país, né? Mesmo eu sendo estrangeiro, eu considero Portugal Sim. como meu país, eu posso dizer isto e com alegria E no nós ficamos coração. Então, o que nós agradecidos. estamos a fazer? Não é? E eu que agradeço, né, também a acolhida. E, de fato, o que nós estamos a fazer? Não é? O que nós, Igreja de Cristo, eu vejo a Igreja Portuguesa avançar e fico muito feliz com isso. Né? Já morei na Itália, por exemplo, por 10 anos, trabalhando com cristãos perseguidos lá e fazendo uma comparação com aquele local onde eu passei um bom tempo, eu vejo que o evangelho cá em Portugal ele está num outro patamar, e isso num patamar positivo. Eu sei que tem muitas coisas a serem feitas, né, mas eu vejo a Igreja de Cristo avançar. E, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar na igreja local, no evangelismo no território português, alcançar muitas aldeias e regiões, não é, que ainda não existe nenhuma presença evangélica, nós também precisamos pensar, não é, no cuidado da igreja perseguida e, ao mesmo tempo, também nos povos não alcançados. Não é? E isso é bíblico. Não é? É assim que Deus estabeleceu a missão, não é, da igreja dele. Ao mesmo tempo que as pessoas que os nossos irmãos estavam a pensar em Jerusalém, eles também estavam a pensar ao mesmo tempo nos confins da terra. Então, e esse é o sentido da missão local, né, que é global e local ao mesmo tempo. Nem mais nem menos. Edi, tu estava a falar que um dos trabalhos que vocês têm é dar o suporte para a igreja perseguida. Eu acredito que, pronto, para quem não é cristão, sim, mas também para quem é cristão, parece que entra assim meio em conflito, que porquê que não há mais trabalhos para os tirar de lá? Mas não, o trabalho é exatamente para dar suporte para que continue. Isto é muito interessante porque eu penso que às vezes nós, enquanto cristãos, nós não temos mesmo esta visão. Eu vou falar por mim e desde já eu quero pedir esse conselho. Às vezes para mim é muito difícil saber como orar pela igreja perseguida, porque quando a gente se compadece da dor, o que a gente quer fazer é o quê? É resgatar, é tirar de lá. Então, como orar? Como entender que realmente temos que dar suporte para que continuem? Bom, eu posso dar um bom exemplo para isso, não é? Primeiro, um exemplo bíblico, porque ali quando ali em Atos dos Apóstolos 1:8, não é? Quando diz e recebereis poder, não é? E caminha o versículo para quê? E sereis minhas testemunhas, né? A palavra que traduzida, não é, para o português para a palavra testemunha, no grego é a palavra martiria, que vem também, óbvio, não é? Que também tem a raiz para a palavra martírio. Não é? Então, quando nós pensamos em ser testemunhas de Cristo, nós devemos estar dispostos, não é, a dar a nossa vida. E fazendo um contexto para a época, não é, quando foi escrito o texto bíblico, essa palavra martiria, não é, era utilizada nos tribunais romanos. Não é? Era quando alguém era capaz de testemunhar, não é, se acontecesse um delito, acontecesse um roubo, não é? E essa testemunha, não é, essa martiria, não é? A palavra era tão profunda, né, no senso jurídico das leis romanas, era que a pessoa ela estava ali a representar a verdade de uma forma que esta verdade fosse, inclusive, capaz de ser paga com a sua própria vida. Então, e nós somos cristãos, isto é, representamos Cristo, que também ele se autodenominou como a verdade e a vida, e nós somos, então, testemunhas da verdade. Não é? E uma vez conversando com um pastor perseguido, né, ele então precisou fugir. E isso, o que acontece? Não é que nós não resgatamos as pessoas, não é? Existem alguns projetos também que nós nos envolvemos, que quando existe uma perseguição, e uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, a maior porcentagem
da perseguição a um cristão, um novo cristão, ela é feita pelos parentes. Uau. Por pais, por irmãos, por tios, não é? Como está escrito lá, as palavras proféticas de Jesus em Lucas 21, não é? E assim, essa é uma grande urgência de um dos nossos projetos. É quando nós sabemos de perseguições como essas, nós precisamos urgentemente atuar. Então, dependendo do país, nós precisamos sim tirar essa pessoa desse lugar, e dependendo do país, colocamos numa outra cidade, ele consegue recomeçar a vida dele. Mas existem países que, de fato, nós o tiramos desse lugar e temos que colocar num outro país. E geralmente nós decidimos colocar essas pessoas na mesma região. Então, assim, se a pessoa está ali no Médio Oriente, nós colocamos num país menos perseguidor no Médio Oriente para que ele não tenha um impacto da cultura, não tenha problemas da língua, entende? Sim. Mas de uma forma que ele continue naquele lugar, mesmo quando nós temos um caso, não é, extremo como esse, nós simplesmente não tiramos uma pessoa da África e colocamos no Canadá, por exemplo, não é? Exato. O impacto que essa pessoa tem é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos um relacionamento com cristãos perseguidos, com comunidades, com igrejas locais, de uma forma que elas consigam entender a missão que Deus deu para elas e caminhar junto com elas para que elas, então, cresçam e se desenvolvam de uma forma que elas sejam capazes de testemunhar do amor de Cristo àquele local e evitar, não é, alguns confrontos para que, então, não tenhamos que chegar a extremos como este que nós contamos. E um pastor, né, deste lugar, ele disse para mim uma vez, o meu sonho, não é retirar todos os cristãos do meu país e colocar num lugar seguro. Eu falei, Senhor, meu irmão, eu aprecio, não é, o desejo do coração do irmão. E eu sei que o desejo do coração do irmão é o mais positivo possível, não é? Porque eu sei que você ama esses irmãos. Mas se nós fizermos isso, nós não estaremos, não é, primeiro, caminhando através das palavras de Cristo e, ao mesmo tempo, também, se retirarmos todos os cristãos desse lugar, quem é que vai testemunhar para aqueles que nunca ouviram falar? Não é? E como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Como diz a palavra de Deus. Então, é isso, Ana. Atualmente, olhando assim para a igreja perseguida, como é que está a situação hoje em dia? Nós não estamos a viver tempos fáceis. Parece que a qualquer momento o mundo vai colapsar e assim, num estalar de dedos. Foi como eu disse há pouco, isto não é um assunto que seja novidade para nós cristãos. E talvez por não passar tanto na comunicação social, a gente acaba por esquecer um pouquinho. Mas, volto a repetir, é bom nós lidarmos com a realidade, nós precisamos disso. Como é que está a igreja perseguida hoje em dia? Qual é que os países mais fechados para o evangelho? Como é que isso está? Então, eu tenho alguns dados aqui, não é? E, por exemplo, nós estamos a viver um recorte de 20 anos, fazendo um recorte de 20 anos, nós estamos a viver o maior período perseguidor de toda a história da igreja. Tá? Atualmente, dados de 2021, são 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Meu Deus. Sabe, Ana? Mais de quase 5.898 cristãos foram mortos no ano passado. Não é? São 16 cristãos por dia. Os irmãos podem imaginar, não é, a cada dia, não é? 16 irmãos ou irmãs nossos foram assassinados por motivo da sua fé. O interessante é falar sobre a Nigéria, né? O quanto a Nigéria, a cada 8 em cada 10 cristãos, né, no ano passado foram mortos só na Nigéria. Não é? Hoje a Nigéria está a viver uma calamidade muito grande a respeito de perseguição por conta de extremistas daquele grupo religioso chamado Boko Haram, não é? E assim, eles estão sendo muito brutais contra os cristãos, né? Tem mais dados aqui, né? Se me permite falar, né? Força, eu acho que é preciso isso.
Isso, então, olha, eu tenho aqui, olha, 5.110 igrejas foram fechadas, atacadas ou destruídas, né? 6.175 cristãos foram detidos devido à sua fé, e um número 44% maior do que o ano anterior, que foi 2020. Por dia, foram sequestradas 5 mulheres, né, cristãs. Né? Interessante dizer também que a pandemia intensificou a perseguição. O último dado antes da perseguição, antes da pandemia, né, era que 240 milhões de cristãos eram perseguidos no mundo. No período pandêmico, muitos extremistas, muitos governos radicais, né, muitos narcotraficantes, não é, por conta do foco, não é, de estar ligado ao ataque, não é, ao vírus, eles aproveitaram essa oportunidade para intensificar a perseguição. Então, estamos a passar mesmo por um período muito, mas muito mesmo perseguidor. Temos o top 5, talvez, dos países perseguidores, nós podemos dizer hoje o Afeganistão, Coreia do Norte, Paquistão, a própria Nigéria, né? E tantos outros, né? Então, uma situação muito calamitosa no mundo, e assim, e outros países, inclusive, mesmo não estando na lista, não é, de países de grande perseguição, temos aumentado a lista também de países que estamos a monitorar, né, como por exemplo, a Guatemala, como, por exemplo, a Nicarágua, e por aí vai, sabe? Então, nós somos o grupo religioso mais perseguido no mundo. Então, é uma coisa mesmo que nós precisamos refletir, porque aí um irmão ou uma irmã, não é, ao ouvir estes dados, podem pensar, mas como se os cristãos são as pessoas mais perseguidas, né, no mundo por motivo da sua fé? Como isso pode impactar a minha vida, não é? Eu estou aqui em Portugal e eu acabei de ouvir agora há pouco o pastor Gilberto dizer que nós estamos alargando as nossas leis e melhorando, avançando sobre a liberdade religiosa, mas a gente precisa lembrar, não é, que nós somos corpo de Cristo, não é? E ali, como diz em 1 Coríntios 12, 26 e 27, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto com ele, não é? Então, como eu sempre digo, né, não são eles, somos nós, não é? Então, se um irmão ou irmã é perseguida em qualquer lugar deste mundo, eu também sou perseguido com ele. Eu preciso ter esse entendimento, porque é assim que nós nos fazemos um, não é? Então, assim, esse precisa ser um entendimento complexo de unidade, não é? E é radical também, não é? O apóstolo Paulo não fez por acaso essa comparação com o corpo, não é? E hoje, com 2.000 anos atrás, não é? Quando nós entendemos um pouco de fisiologia, que às vezes, como é que pode uma infecção no pé pode causar, não sei, dores na cabeça, por exemplo, não é? Ou impossibilitar que um dedo inflamado me prejudique de caminhar, não é? Ou de dormir. Então, esse o conceito, não é? Precisa incomodar. Não é? A perseguição aos nossos irmãos e irmãs precisa me deixar inconformado. E se isso não acontecer, é porque eu estou a viver a minha fé de um modo errado, sabe? Então, nós precisamos nos envolver com a causa da igreja perseguida. Né? E como nós podemos fazer isso? Orar, não é? Pelos nossos irmãos, entender sobre a causa da igreja perseguida, nos envolver também com coisas referentes à igreja perseguida, não é? Discussão dentro da minha igreja, do meu pequeno grupo, do Ministério das Mulheres, nas crianças, nos envolver
com organizações que trabalham com a igreja perseguida, investir também a causa da igreja perseguida. Existem hoje muitos projetos, como, por exemplo, nossos aqui da Voz dos Mártires, que anualmente nós enviamos recursos para projetos para que eles aconteçam, enviando Bíblias para nações onde existe um déficit da palavra de Deus, não é? Uhum. E assim, por exemplo, algumas pessoas podem perguntar, mas eu não tenho muitos recursos, eu não tenho 100 euros, 50 euros para dar. Olha, eu quero dizer para você que o projeto que nós temos hoje com Bíblia, o cálculo que nós fazemos é que nós conseguimos entregar uma Bíblia na mão de um irmão perseguido ao custo de 6 euros. Meu Sabe? Deus. Então, assim, se um irmão conseguir, não é, num ano, não é, levantar 6 euros, não é, para enviar uma Bíblia para a igreja perseguida, eu acho que é possível, sabe? Eu acho que é possível. E pronto. E missão, ela é feita também com um pouquinho de cada um, não é? E não também, não é? Então, é possível que através da mobilização dentro da igreja local, nós conseguimos fazer muitas coisas. Então, é isso, sabe? Nós precisamos desenvolver dentro do nosso DNA espiritual, dentro do nosso entendimento de fé, não é? Pensar e nos envolver com a causa da igreja perseguida. No caso, será que nós temos nos envolvido o suficiente? Eu sei que é difícil falar na igreja no geral e é muito complicado nós falarmos da igreja, porque no fundo nós estamos a falar do corpo de Cristo e precisamos ter respeito ao falar sobre isso. Sim. Mas será que nós falamos realmente? Será que nós estamos atentos e envolvidos o suficiente? Olha, Ana, eu posso responder por mim, não é? E podemos transformar a sua pergunta num pedido de oração. Não é? Eu acho que cada irmão ou irmã que estão a nos ouvir aqui possa orar e pedir a Deus, perguntar a Deus, será que de fato eu estou a me envolver com a causa da igreja perseguida? Ou então, Deus, como eu posso me envolver? Não é? O que está ao acesso das minhas mãos para fazer? Não é? E eu faço essa pergunta diária para mim. Será que eu de fato estou a me envolver? Não é? Como eu preciso me envolver com a igreja, com a causa da igreja perseguida? Não é? E eu então desafio aos irmãos e irmãs que estão a nos ouvir para fazer essa oração. Deus, que o Senhor possa me mostrar o caminho, que eu seja capaz de me envolver por completo com a causa da igreja perseguida. Então, é isto, Ana, né? E a minha oração é que essas orações sejam feitas também, e ao mesmo tempo também, não é? Se por acaso a Voz dos Mártires possa ser fruto, não é? Ou possa ser então resultado dessas orações, nós estamos aqui para servir a igreja portuguesa, a servir os irmãos e irmãs que estão a nos ouvir nos 4 cantos do país. E como é que nós podemos contribuir para a organização? Ou seja, como é que podemos nos envolver, contribuir, fazer parte? Como é que funciona? Falando especificamente da Voz dos Mártires, né? Como nós podemos servir a esses irmãos que ouviram esse clamor da igreja perseguida, né? Nós temos hoje, por exemplo, se os irmãos quiserem fazer donativos, né? Nós temos o nosso site, nós temos as nossas redes sociais. Através ali, os irmãos terão toda a acessibilidade, né, para chegar, então, até os donativos, né, a área de donativos. Nós temos também o modo de servir as igrejas, né? Por exemplo, um pastor, um líder fala assim, olha, eu amo a igreja perseguida, mas eu queria muito que a minha igreja também tivesse esse mesmo sentimento. Como nós podemos fazer isso? Nós estamos também aqui a servir a igreja portuguesa onde for no país, não é? Nós temos, por exemplo, eu mesmo posso visitar a comunidade, a igreja, não é? Então ali a gente pode contar
testemunhos de campo. Eu frequentemente tenho viajado para países de alta e extrema perseguição para olhar de perto os nossos projetos que estão a funcionar, ou então iniciar novos projetos, não é? Então, que nós temos o sonho de cada vez mais, não é? Junto com a Igreja Portuguesa, aumentar os projetos que nós desenvolvemos, através de testemunhos, como disse, a nossa presença à igreja, e nós podemos servir a igreja através de pregações bíblicas a respeito da igreja perseguida, os testemunhos, como eu já disse. Nós temos workshops também que podemos servir, e nós temos livros, publicações, não é? Hoje nós temos 6 livros publicados cá em Portugal, traduzidos e publicados cá. E nós temos uma bênção, não é? Porque na nossa sede lá nos Estados Unidos, eles nos doam a publicação, né, o valor integral da publicação dos nossos livros, como um incentivo, não é, ao nosso escritório cá em Portugal, para que todo o valor da venda dos nossos livros sejam direcionados para os nossos projetos. Então, é uma certeza também que a Igreja Portuguesa tem de, além de levar um livro abençoador, né, que temos muitos testemunhos, livros maravilhosos, de alta qualidade, e ali serão edificados, e ao mesmo tempo terão a certeza de que estarão contribuindo diretamente com a causa da Igreja perseguida, com o avançamento do reino em países que existem, que possuem tantos déficits na relação com o cristianismo, né? Então, é isto. Nós estamos cá para servir, nós estamos cá para partilhar, não é? Somos uma missão interdenominacional e para-eclesiástica, não é? Então, nosso desejo não é plantar uma igreja, não é fundar uma igreja em Portugal. Nosso objetivo é servir as igrejas existentes de uma forma que nos conectemos, não é? A igreja estável se conecta com a igreja perseguida. E fica aqui o incentivo, então, para os nossos ouvintes. Edilberto, muito obrigada pelo seu tempo disponibilizado para nos falar de um assunto tão precioso, principalmente nos dias que correm, que nós precisamos prestar muita atenção. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. No mais, eu sou Ana Margarida e assim me despeço de mais um RTM Talk, deixando aqui só um pequeno incentivo então aos nossos ouvintes para que sigam o exemplo e o conselho do pastor Edilberto, que falou que é bom nós orarmos, pararmos um pouquinho e analisarmos como é que nos podemos envolver mais ou como é que está a nossa situação em relação à Igreja perseguida. E assim termina mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.